Boa noite, já são 9h23. 9h23. Qual é o tema de hoje? 戦わなければ勝てない。戦え。戦え。 No tema de hoje nós vamos fazer uma discussão clara e reta, bem rica, sobre o anime Attack on Titan. Então, primeiro de tudo eu gostaria de dizer, alerta de spoiler, se você não viu o anime, não veja esse vídeo. Isso vai estragar sua experiência de certa forma, mas pule o vídeo, veja outro, vê lá o do Dragon Ball que a gente já soltou. Mas agora a gente dividiu um pouco o anime porque o começo dele é radicalmente diferente do final. Eu acho que, falando um pouco sobre a primeira temporada, a gente tem um anime que tem uma vibe meio de terror, aquele meio terror psicológico dos titãs atacando as cidades, dos titãs destruindo tudo e a população sem saber o que fazer. É uma guerra absoluta contra os titãs. A gente tem dois convidados aqui, né? A gente tá muito animado de falar sobre isso. Sim. A gente tem dois convidados aqui, o Rafael. Rafael, tá tudo bem contigo? Tudo bem. E o Mineiro? Eio! Bom demais? A primeira temporada é basicamente o que tu falou. É tipo, simplesmente você tem aquela introdução, né, que os humanos vivem dentro das muralhas e aquela é a realidade deles por mais de 100 anos e eles não têm nenhum conhecimento sobre o que tá lá fora, além de que lá fora existem os titãs, né? Então tem todo aquele suspense que é o primeiro episódio inteiro, né, de tipo, depois daquelas muralhas tá lá os titãs e eles devoram pessoas, eles destroem tudo e eles exterminaram a humanidade lá fora. E existe uma guerra constante ali de uma das facções militares lá dentro da Sociedade das Muralhas que sempre tentam sair e tentam lutar contra os titãs e tentam descobrir alguma coisa, enquanto algumas outras facções mais interiores não estão querendo muito que isso ocorra. Tá, mas passando um pouquinho pra mais na frente do anime. Vocês acham que o criador sabia que a gente ia se livrar dos titãs? Porque no começo ele desenvolveu e apresentou tão bem aquele clima opressivo, de terror psicológico mesmo com os titãs, de que a gente não tem nada pra fazer contra os titãs, a não ser em uma situação muito específica que a gente tem que usar tudo que sabe pra ter alguma chance de lutar com esses bichos. Tipo, foi tão bem feito, eu me assusto um pouco que ele foi tão... teve a disposição de jogar isso fora e falar, não, agora não é mais sobre Titã. Não, eu acho... Existe um dilema, né? Acho que um dilema muito importante sobre o dilema do primeiro episódio. O que é o primeiro episódio? É você mostrar a premissa do que você quer mostrar, certo? A primeira impressão, o primeiro olhado, tudo é aquilo. Você cria base naquilo, certo? Death Note, no primeiro episódio a gente já sabia como é que funcionava e mais ou menos, entre aspas, a gente já tinha noção que era o que era mais ou menos o Shinigami, era um bicho que matava, escrevia no caderno, o cara morria e tal, etc. Aí beleza, daí ele foi cavando mais fundo do buraco, certo? Em Shingeki, o primeiro episódio, pelo menos pra mim, eu vi. O que eu vi? Era um anime que eu tinha um vilão. Eu sei quem é meu vilão, é os Titãs. Eu sei como derrotar um vilão. Como derrotar o bicho. É matando ele. Não existe outra forma, entendeu? Ele não me apresentou nenhuma intriga dentro das muralhas. Ele só me apresentou fora. Certo? Isso pra mim é o que mostra no início do negócio. Agora tu tirar tudo isso e sacrificar isso pra mostrar uma história muito grande... Eu não digo que a história de Shingeki no fim é grande, a grandiosa história, né, sobre o mundo inteiro, não sobre aquela pequena ilha, é ruim. Ela é boa, ela é muito boa, certo? Mas foi nesse sacrifício que a minha vontade de assistir foi sacrificada. Também é porque tem alguns jeitos de você usar o primeiro episódio ou um primeiro contato da audiência com a obra. Por exemplo, Tolkien, tipo, não tem nenhuma dúvida que o cara sabe o que ele tá fazendo. Ele não começa Senhor dos Anéis com batalhas e coisas épicas, não sei o que. Não, ele começa te botando em um clima. Pra depois você ver devagarinho como os negócios tá se desenvolvendo e perceber isso.
Tem algum jeito de você fazer. Tá, então o que eu queria falar sobre... Você acha que o autor queria matar todos os titãs? O que eu acho que o autor fez, assim, na minha opinião, ele foi, assim, muito... Teve um grau ali de genialidade em fazer o que ele fez, de sacrificar toda essa atmosfera de terror que atrai muito público. Essa atmosfera de terror psicológico dos titãs e não ter o que fazer atrai muito público. E pra mim, na minha opinião, ele tinha sim a intenção de acabar com aquilo. Eu acho que ele começou o anime no primeiro episódio sabendo que no meio da segunda temporada pro final da terceira os titãs não iam ser nem mais problema. Tanto é que a partir do momento que a gente conhece o Levi, né, que é o capitão que é apresentado mais pra frente, e quando a gente vê ele matar, a gente vê que pra ele matar titãs não é problema. Pra ele é algo bem simples. Inclusive, ele mata tranquilamente. Agora, aquela atmosfera de terror que foi perdida, eu não acho que foi perdida. Eu acho que é pra mostrar como o anime não se apega por exemplo, o terror, ou depois fica um arco político, depois vira um arco de guerra. Ele vai sempre mudando de estratégia pra atrair o público. Eu acho que mesmo alguém que começa assistindo o anime, como ele falou, tem a mágica do primeiro episódio de mostrar que o anime assim, quem começa a assistir, pô, beleza, é um anime de terror psicológico em que a gente tem que derrotar esses bichos como se fosse um fantasma, sei lá, alguma coisa que a gente não tem capacidade de exorcizar, o mal. E ele sacrifica tudo isso pra continuar um anime que é melhor ainda. Então muita gente, tipo assim, são raras as pessoas que assistem tudo e acham o anime ruim. Eu conheço poucas pessoas que assistiram tudo e acham o anime ruim. Porque o anime é muito bom. Mesmo para as pessoas que assistiram pensando que ia ser um anime de terror. E para as pessoas que assistiram, tipo... eu vou assim como eu odeio terror. Eu demorei muito pra começar a assistir o anime. Mas mesmo assim, eu fui assistindo a primeira temporada. Pra mim é a mais fraca de todas, porque tem muito essa pegada. E ao longo do tempo eu fui vendo que era outra. O anime caminhou pro lado completamente oposto. Tem uma coragem muito grande do autor de mudar os gêneros tão fácil, tão rápido assim. Porque só aquela pegada de terror e de terror psicológico e de você sentir que não tem chance contra aquele bicho não ia conseguir durar 4 temporadas e fazer o clássico moderno que é Attack on Titan hoje em dia também. Pois Pois tipo, esse negócio que tu falou, eu também acho, tipo, que eles botaram isso inicialmente pra, tipo, botar, tipo, o peso dos titãs ali. Só que já na primeira temporada você já tem ali um suspense em torno, desde o fim da Batalha de Trosh até ali o arco da Titan Fêmea, o arco da Floresta e, né, o fim da primeira temporada. E já, tipo, aquele negócio da natureza dos titãs e aos poucos da natureza do mundo. E aí começam as intrigas. E aí na segunda temporada tem o Clash of Titans, que é bem aquele negócio de, tipo, é luta contra o titã mesmo e é muito frenético, né? Mas aquele arco, você tem o clímax do que foi o arco da Titan Fêmea, porque você tem um encoraçado, colossal e tudo aquilo ali, culminando com a coordenada sendo liberada, pra depois começar a entrar mais no arco político. Então, isso tudo ali, do primeiro até o fim da segunda temporada, que é mais a parte mais dos titãs, assim, você ainda consegue ver, mesmo que no começo seja bem mais esse gore e tal, uma mudança no caminho pra, tipo, suspense, a política e a natureza dos titãs, tá ligado? Tipo, além de que no primeiro episódio tem muitos símbolos, mesmo que tenha esse bagulho do medo dos titãs e tal, tem muitos símbolos do que vai permear na obra toda, entendeu? Que você remonta lá na frente. Eu acho que o cara que fez, né? Não sei quem fez. Ele tem muitas bolas de fazer isso, né? Que é sacrificar a primeira olhada do anime, primeira temporada, pra mostrar o verdadeiro história que ele quer contar. Eu só contradigo com a parte do Tolkien, que o nosso amigo Mineirinho falou, que Tolkien nunca quis falar sobre batalha, tanto que Hobbit, que é a versão resumida, tem um combate ali lá, porque tudo que é no filme eles engrandecem, porque os combates não são muito rápidos. E eu acho que esse sacrifício da primeira temporada, que infelizmente me matou, vai pra algo que muita gente gosta, que é a segunda temporada. Eu acho que é um
bom ponto da gente começar a falar sobre ela. Pois é, eu acho que, tipo, a segunda temporada ali, eu acho que, não sei se é por todo o episódio 25, 26, começa por ali. A gente tem quando a gente descobre que a Anya, o Titã Fêmea, quando ela tem aquela batalha com Eren, pra mim, dessa parte, tipo, eu acho que é mais pra frente também, quando a gente descobre que tem titãs nas muralhas. É algo que, pelo menos quando eu vi, é algo assim, absurdo, você vê as muralhas que defendem a gente dos bichos e na verdade os bichos são o que defendem a gente deles. Isso pra mim absurdo o que fizeram. E a própria Annie pra mim é uma personagem bem construída no anime e ela vai ser bem mais envolvida pro futuro quando a gente vai ver as reais motivações dela e o que fez ela fazer aquilo onde ela tá. Mas eu acho que o começo do arco político é mais ali pelo final da segunda temporada pro início da terceira, e eu acho que muita gente não gosta do arco político. Eu pessoalmente adoro, pra mim é tipo um dos meus preferidos, é o arco político, é quando eles explicam muita coisa, explicam como funciona muita coisa, pra mim é essencial no anime. Teve muita gente que disse, assiste aí por assistir, mas presta muita atenção, porque senão tu não vai entender. Eu adorei, eu também, tanto é que eu passei do arco político esperando chegar o arco político, ver a parte chata e não chegava. E acabou que eu vi que realmente é uma parte muito legal. Eu concordo bastante com isso. O arco político é um dos meus arcos favoritos. Tem muita gente que não gosta, mas o arco político é essencial. E tipo assim, o grande choque é porque tinha a política até então era muito ali nas entrelinhas, as coisas, você vê a polícia militar meio corrupta, aí tem os nobres, não sei o quê, aí a igreja das muralhas, aí você começa, o pastor Nick começa a falar, não, tem isso aqui, e vai sempre nas entrelinhas. Aí no arco político você vai unir todas essas linhas e você começa a focar 100% nisso. Então dá um choque, mas depois o que você ganha com isso é muito importante pro continuo da obra. E uma coisa que você começa a ver bem na segunda temporada, que engrandece e fortalece muito o arco político, é que tem alguns personagens específicos em Shingeki que são muito bem desenvolvidos. O Reiner, você olha, pra primeira vez que você olha ele, você vê, típico, é um personagem clichê. Mas quanto mais o autor vai te mostrando sobre o mundo dele, mais você vai percebendo que não, ele não é só aquilo. A Annie também, que você falou, ela, depois na quarta temporada, vai ser mais lá na frente, mas tem. O desenvolvimento dela e daquele grupinho que vai invadir as muralhas é muito bem feito. Muito bem feito. Isso fortalece muito o arco político, porque você consegue ver as visões de mundo de cada um e como essas visões de mundo afetam as decisões políticas deles. Afetam como eles afetam o mundo. É muito bem feito. Eu acho muito, assim, pra mim uma das cenas incríveis que tem nessa parte do arco político é quando eles veem esse titã na muralha. Eu me lembro que acaba o episódio no titã da muralha e depois eles vão perguntar pro padre. Porque eles sabiam que o padre sabia o que estava acontecendo, ele de fato sabia. E eu me lembro da cena, a Randy, que é uma das personagens, ela pega o padre pela gola, bota ele assim na muralha pra cair. Aí ele, eu não vou contar, eu não vou cantar, e abre os braços, pode me largar, eu não vou contar. Cara, pra mim, tipo, aquilo ali mostra o peso que tem as informações que a gente só vai ter 60 episódios na frente, 50 episódios na frente que a gente vai descobrir o que ele sabia naquela época. Pra mim, tipo, a construção, por que eu falei que eu acho que o autor teve um anime, do primeiro episódio ele sabia o que ia fazer no último? Porque a construção toda que ele fez foi tudo muito bem planejado. Você volta e não vê furo. Esse é o grande... Você não vê furo. Sim, e disso mesmo. Porque tem alguma coisa muito boa a ser ganhada. Você ganha por você vir para um mundo, conhecer esse mundo e você achar que conhece tudo que você tá vendo ao seu redor. E aí chega algum ponto na obra que o autor fala, não, agora a gente vai ver como é que é de verdade. E seu campo de visão se abre enormemente. É o que eu tava falando com o Tolkien, que ele fez mais devagar do que em Shingeki, e que o autor fez em Shingeki também. É um ponto que faz com que seja mais provável que ele realmente tenha planejado tudo desde o começo. Só não acho que Tolkien esse cara é tão bom quanto o Tolkien.
ter calma um pouquinho Não. aí. Não, assim, Tem que ter um pouquinho de calma. Eu não tô comparando a habilidade ou o impacto de um Não, e de outro, boa, né? de boa. Tem coisas Mas parecidas nas histórias. falando sobre o arco político, por que eu não gosto muito, né? Tipo assim, isso vai com que a primeira palavra que a gente falou nesse podcast, né, que também foi um aviso, que foi o spoiler, certo? Surpresa, o fator surpresa, até mesmo em guerras grandes, reais que já aconteceram, muda tudo de verdade, certo? A surpresa, o revelar da verdade muda até uma pessoa, tá ligado? Eu tive isso tirado de mim por curiosidade mesmo, que eu queria saber o que acontecia depois nos primeiros episódios. Aí foi que eu tive uma pequena conversa com meu amigo Rafael, que ele começou a me contar o que acontecia. Só que ele me contou quando ele já tava com pressa e tal, essas coisas. E meio que ele não me contou na forma muito entusiasmada. Então eu sabia da informação, não tinha mais a surpresa, e eu sabia que eu ia perder a parte que eu mais gostava, que era as lutas. Ainda tem luta, mas eu prefiro muito mais ver a luta tipo pegando no YouTube, entendeu? Porque o contexto também eu já tenho. E o spoiler é um negócio muito particular de cada um. Ele com certeza muda a sua experiência de ver, porque Shingeki é uma daquelas obras que você tem uma experiência completamente diferente vendo a primeira e na segunda vez. Primeira vez é você pensando, nossa, o que será que está acontecendo? Como será que é o mundo? E querendo saber esses mistérios e ficando ansioso pro próximo, pro resto. A segunda vez que você assiste, você tá pensando, nossa, como é que eu não vi isso? E, nossa, esse personagem não vê o que tá chegando pela frente. São experiências diferentes. O spoiler, basicamente, torna a tua primeira vez que você assiste em uma segunda vez. Porque você já sabe o que tá acontecendo e tá só esperando acontecer. E são experiências diferentes. É muito particular se você quer ter as duas separadas ou se você não se importa, você quer saber das coisas e ver como uma segunda vez da primeira também. É muito particular de cada um. Só um adendo nisso aí. Tu falou que, tipo, quando você tem um spoiler, você é como se fosse a segunda vez, mas não tem um fator muito importante, que é tudo que tu construiu na primeira vez que tu assistiu. E é por isso que morre, que nem ele falou. Entendeu? Mesmo que tu saiba o que vai acontecer, uma coisa é tu construir tudo isso e depois tu reassistir e ver todos os easter eggs, todos os plots que estavam sendo feitos desde lá de trás, ligar todos os pontos, e tu saber o que vai acontecer sem tu ter isso, entendeu? É tipo construir uma casa, tá ligado? Se você tem a casa já pronta, tu vai ver a casa, pô, é legal uma casa e tal, mas quando tu constrói a casa inteira e vai rever a casa, pô, é outra sensação, entendeu? Valor sentimental. Agora, na minha opinião, os spoilers, eles conseguem, tipo, diminuir muito a experiência que tu vai ter. Vai ser realmente uma experiência muito diferente, mas eles de forma alguma estragam. Eu posso te pegar, contar agora como é o anime, de ponta a ponta. Cada detalhe, mas se tu for assistir o anime, eu tenho certeza que tu vai curtir. Eu tenho certeza que não vai ser um anime chato e tu vai se divertir assistindo. Eu acho que vai ser algo legal e interessante. Porque a forma com que eles contam essas informações que eu contei é muito impactante. Você sabe. Por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Eu já falei que vai ter spoiler. Eu sabia que o Berthold e o Reiner eram os titãs. Muito antes de começar a assistir o anime, eu sabia. Mas a cena é assim. Eles estão conversando, aí ele diz assim... eles estão conversando aqui, aí muda a tela. Eren, e eu sou o blindado e ele é o colossal. Aí tu fica... Meu Deus, o que aconteceu? E eu me lembro que eu voltei. Eu assisto com meu pai e eu... Não, ele falou isso mesmo. Aí eu voltei pra ver e eu já sabia que eles iam falar. E pra mim foi muito impactante, mesmo sabendo o spoiler. Sim, e no anime é incrível porque, tipo, no mangá essa época era uma merda, sendo bem sincero. Mas, tipo assim, no anime é incrível, tipo, porque eles vão mostrando o tempo, o clima, como é que tá, pra aumentar a tensão, fazer o paralelo com a tensão. Enquanto eles estão passando um panorama, de fundo tá aqui o Reiner. Eu sou encoraçado, ele é o colossal, nós quebramos a Muralha Maria, destruímos aí a humanidade, vamos testar a humanidade. Aí o Eren assim, hã? E a Mikasa olhando pra trás com a cara a mesma reação que a gente tem é que eles tiveram. É tipo um panorama, é como se estivesse passando um trem ali não atrás. Aparece nem a cena, não aparece eles, é só a legenda e a voz, você só escuta a voz. E pra tipo, mim, eles por trás cara, assim. a forma com que eles contam as informações, pra mim é impecável, cara. Por isso que eu gosto tanto do anime. Eles passam
o anime tem uma história incrível, mas se tu souber a história, mesmo assim é um anime incrível. Shingeki é muito mais do que só a história. Tem o valor, muito mais valor artístico do que isso, da animação, do enquadramento, da direção, das lutas. É muito mais do que só a história. Então, você perde a possibilidade, você perde um tipo de experiência que você pode ter quando você ganha spoiler, mas ainda tem muita coisa pra se aproveitar. E tem muitos outros jeitos que você consegue interagir com o anime que também são muito, muito bons. Tá, agora eu acho que é interessante a gente passar, porque o anime ele vem percorrendo esses arcos diferentes, como falou do Gore, né? Aí vai passando pro arco mais político, quando os titãs meio que ficam assim, quase que deixados de lado, e dá uma atenção para os políticos em si, para a tropa de exploração, para os militares, pro pessoal, porque tem toda uma questão de todo mundo quer ir pra capital, que fica no centro porque é mais protegida e tem uma vida mais fácil, porque tem gente, uns malucos que são basicamente quem a gente acompanha, que querem ficar na tropa de exploração pra conseguir beitar os titãs de frente. Mas acho que a gente pode passar, porque a gente tem agora a retomada da muralha que foi destruída no começo, no primeiro episódio do anime. Eles querem fazer essa retomada depois que descobrem o poder, depois de olhar pra muralha, enfim, isso vocês assistem ou já assistiram. Eles conseguem descobrir um jeito de fechar a muralha. E eles querem fechar essa muralha pra conseguir repopular e matar os animes. Eles querem matar os titãs que vivem lá pra conseguir repovoar. Mas quando a gente tem uma atenção especial pro Eren como titã, porque ele não tem controle completo do titã, ele não consegue se transformar a hora que ele quer, ele consegue... quando a gente vê como ele se transforma, como funciona mais ou menos, como ele perde, de certa forma, o controle, né, quando ele faz essa retomada, mas eles conseguem fazer a retomada da muralha e dá tudo certo, por enquanto. É uma das poucas horas que o autor deixa você ter um pouquinho de esperança, só pra dar gostinho. Sim, a retomada de Shingeki é bem assim, tanto é que, tipo, tanto no mangá quanto no anime, mas no anime não teve tanto tempo, porque no mangá, depois da retomada de Shingeki, que o Eren, aponta pro mar, fala a frase, tem um hiato, será que se nós matarmos todos eles que estão do outro lado do mar, seremos livres? Aí, acaba aí, acaba aí, tem o beijinho na mão da história, enfim, todo mundo que já viu a quarta temporada sabe o que aconteceu. Mas tá na quarta já? Não, é porque vai e volta. Enfim, teve um hiato muito grande. E, quando você volta pro arco de Marley, já é tudo diferente, porque você tá ali acompanhando Marley. Então é meio que uma quebra. E aquele final foi um final, que tem esse tom, principalmente com o Eren, de melancolia, mas que foi um final feliz, que, venceram os titãs, retomaram a muralha. É quando acaba entre aspas, uma era pra você ir pra aquele final mais dark que acontece Agora a gente pode... A gente já retomou a muralha e tudo. Tem vários pequenos pontos que eu queria só citar um que eu acho interessante, que tem... Um dos amigos deles, que tem um grupo de amigos ali, um deles morre. E ninguém sabe por quê. Ele só aparece morto e ninguém sabe explicar. Eu acho essa cena incrível. Porque a gente só descobre como ele morre muito na frente. Ele meio que tava prestando... É porque, pra quem não sabe, a Anne, o Reiner e o Berthold, eles vieram de fora da ilha pra meio que conquistar a ilha, né? Pegar o Titã Fundador e levar de volta pra Marley. Mas eles estão conversando sobre isso durante o cenário de batalha. E durante essa conversa, esse amigo do pessoal escuta. E ele fica, como assim vocês são titãs? Aí todo mundo fica, o que a gente faz com ele? Aí eles dão o cara pro Titã comer, tiram o DMT dele e deixam ele lá. Eu achei, cara, esses pequenos detalhes são coisas que, você releva, mas lá na frente eles explicam e você fica, caramba, velho, que genial, são o que fazem o anime. Mas agora a gente pode passar, dar um... O impacto que isso teve também individual. Tô falando do negócio da construção da Anne e do Reiner como personagens, porque, é aquela quebra de personalidade que o Reiner tem, porque ele mata o Marco, né, dando ele pro Titã, e depois ele pergunta por que o Marco tá sendo comido, tá ligado? Enquanto a Anne tá, chorando pra caralho, sem conseguir tancar o que tá acontecendo, porque ela tá tendo que fazer aquilo. Então, isso forma mais os personagens lá na frente, ainda mesmo que, eles não estejam ali no momento.
quando você vê essas coisas. O Reiner, ele tem quase um transtorno de personalidade. Ele muda, assim, radicalmente. Isso diminui muito mais pra frente, mas ali no final da... no começo da terceira ali, mas pro final da terceira... A Shingashina ele já tá bem... ele tá... guerreiro. Pois é. Aí... Mas isso é de propósito do autor, é o arco de personagem dele. Porque ele conscientemente tenta ser esse guerreirão forte, confiável. Depois que todo mundo começa a, tipo, ter breakdown na hora que eles batem na ilha, basicamente. É muito bom o desenvolvimento de personagem. Vai, continua. O grande problema aqui é que são crianças. Tipo, eles foram pra ilha muito crianças. Então, o desenvolvimento de personagem deles vão acompanhando com o próprio amadurecimento. A gente tem... Agora, uns amadurecem... Por exemplo, o Eren, ele amadurece de um jeito, assim, meio genocida. Ele pensa que todos os inimigos têm que morrer porque todo mundo é inimigo, então eu tenho que salvar meus amigos. Ele fica naquela, meu Deus, confusão. Aí, todos os desenvolvimentos são muito bons, principalmente por isso, pelo fato de eles serem crianças. Tanto é que personalidades como o Levi, o Randy, o Erwin, eles, do início ao fim, eles sempre têm a mesma personalidade. Porque eles já são adultos. Eu acho que o único que muda a personalidade radicalmente é o Grisha, que é o pai do Eren. Ele começa de uma forma completamente incisiva no filho dele, que é o Zeke, que também é outro plot que a gente descobre que o filho do Grisha é o Zeke e também o Eren, né? Ele tem um filho com uma da família real lá. Pois é. Aí ele meio que ele vê que o que ele tava querendo era errado. E ele vive dentro da ilha e tal, e ele vai amadurecendo essa ideia, até que vê que realmente, não, eu queria só viver em paz. Mas aí é que vem... Já é tarde demais. O grande, pra mim, o maior plot de toda a história. Uma piada, tô vendo aí. Uma piadazinha, eu vi. Sim! É o maior plot de toda a história, isso é inegável. Que é quando a gente descobre que o Eren, na verdade, ele com o poder do fundador... Fundador não. Do Titã de Ataque. É os dois. É os dois, um contra os dois. Porque, na verdade, já falando disso... Explica, por favor. O poder do Titã de Ataque só existe porque na ponta, o fim da ponta, o fim do ciclo, tem o Eren com os dois. Porque todo mundo que é Titã de Ataque vê as memórias do Eren porque ele tem o acesso à coordenada. É por causa disso, entendeu? O Eren, ele manipulou... E ele é o único que tem o poder de manipular, porque o Grisha só vê, o Eren Kruger só via... Eles só veem as memórias, eles não têm o poder de manipular. E aí o Eren vai no dia lá e faz acontecer. Quem fez o Grisha matar a família real, comer o fundador, foi o Eren. O Eren, através dando visões, dando prévias do futuro, influenciou o Grisha. Não influenciou, mas obrigou ele a fazer isso. Ele foi usado como marionete. E isso pra mim é o grande plot de toda a história. Acho que pra mim, toda a comunidade que acompanha, realmente é algo, que a gente só descobre lá no episódio 80 tem vários pequenos detalhes. Quando a gente termina a terceira temporada, a gente tem o acesso ao porão, o grande porão que a gente espera durante muito tempo. No finalzinho da terceira temporada, faltam alguns episódios para acabar, acontece, eles vão pro porão, descobrem os livros, né, do Grisha, que ele escreveu livros detalhados sobre como era a vida lá, o que ele fazia e tudo isso foi essencial pra gente descobrir como era o mundo lá fora. Aí é quando depois de matar todos os titãs, eles matam todos os titãs, ou seja, o titã agora não era inimigo antes, agora não é. Os inimigos sempre foram os humanos, eu acho que também é interessante apontar isso, que sempre foram os humanos o inimigo. Os titãs era só uma arma, era só um meio. Exatamente. E o final da terceira temporada, eu lembro claramente de ter um sentimento de decepção com os livros. Você tem esse negócio todo de buscar um negócio e ter a chave do porão, aí você chega e tem livro. Mas eu lembro de ter tido esse sentimento e de ter os personagens olhando isso, é só isso. Mas aí junta no que você falou, cara, de que informação é muito importante nesse universo. Essa foi a minha primeira reação, mas depois eu me acordei. Não! Livro! Livro! Sim. Ou seja, você aprendeu a ler depois disso. Sim. Então a gente... Aí logo depois disso, do porão, a gente tem
um time skip de algum tempo, que a gente não sabe o que Eren estava fazendo, não sabe o que os outros estavam Eu fazendo. queria ter visto o desenvolvimento do Eren nesse time skip, mas ok. Pois é, a gente vai ver, porque ainda não lançou no anime, mas no mangá já lançou. Sim, tem o time skip. Agora você já pode ver, porque provavelmente já vai ter lançado o anime todo. Mas, resumindo, eles veem, tipo, o amadurecimento do Eren. Foi... A gente, quando ele faz a famosa cena dele apontando pro mar dizendo então a gente tem que... Agora a gente, tipo... Pô, a gente ainda tem que matar eles, tá ligado? Tipo, como se não tivesse acabado, porque o grande ponto do anime é que eles iam chegar no mar, tipo, o sonho do Armin era ver o mar... Aí, tipo, a gente ia chegar no mar, era como se fosse o grande... o ultimato, sabe? Era o ultimato de todo anime, era chegar no mar. E quando ele chega no mar e descobre que tem todo mundo, ele diz, pô, então a gente ainda tem que matar quem tá fora, quem tá lá, os inimigos que estão lá pra conseguir ser livre. Eu acho que, tipo, não que ele não tenha amadurecido antes, mas depois que ele descobre a verdade, eu acho que é um grande baque na vida dele, é quando ele decide fazer... Não sei se é porque a gente ainda não sabe direito, mas ele decide fazer tudo aquilo que ele fez. Quando ele começa o ataque a Marley, que seria ali, começo da 4ª temporada, começa, assim, é outro baque absurdo, começa do nada, soldados, os 2 episódios de guerra, você não conhece ninguém, eles são apresentados vários personagens que são muito importantes no decorrer da série, e a gente tem o... Rainer, Zeke, Pique, Poco... Bom, Gabi, Falco... Magaf? Não, personagem... William Taibo. Eu queria só que tu falasse todos. Tipo, esses são os personagens mais relevantes, e a gente tem o Eren como... Ele chega como um machucado de guerra, eu acho interessante isso, que no começo... Eu me lembro que quando eu assisti a primeira vez, não dava pra... Só pra não perder a chance de falar disso sobre os primeiros episódios da 4ª temporada, porque isso junto com o começo da história do grupinho de 3, quando eles bateram na ilha, tem uns paralelos muito bacanas com aquilo ali. Todas as obras sobre a Primeira Guerra Mundial ressaltam muito como os soldados entre aspas, que era um monte de moleque, foram doutrinados de pensar em batalhas gloriosas e defender a pátria e honra e tudo mais. Porque até lá, guerra não tinha sido aquele banho de sangue, de sofrimento que foi. E isso é um pouco diferente do Attack on Titan. Vamos voltar pro tópico, porque eles são crianças indoutrinadas e você vê isso nas ações deles, no que eles tentam, o que eles querem fazer. É um bando de moleque que tá querendo ser herói. Vai, agora vamos continuar. Pois é. Então, eu tô tentando dar uma prosseguida rápida, porque tipo, depois disso a gente vê como o Eren, ele tá, assim, meio que tudo planejado. Ele vem como um vilão, tipo, um machucado de guerra lá pro hospital. Inclusive, no começo você não consegue, tipo, meio que identificar quem é ele. Eu lembro que pela voz eu identifiquei. Mas pelo mangá é que tinha a grande questão. Tipo assim, você olhava, no mangá, o desenho do mangá era bem diferente. Parecia muito Grisha, então tinha isso aí. Mas era muito diferente. E não tinha a cor dos olhos, não tinha voz. Então, teve, eu acho, por um período, de 2 meses, 2 a 3 meses, não tinha certeza se era o Eren ou não. Então era todo o tempo. Tipo assim, muita gente já achava que era o Eren, que era o que fazia mais sentido. Mas ainda assim tinha, tipo, todo o negócio. Será que é o Eren? Será que não é o Eren? Se não é o Eren, quem é? Tá ligado? Tipo, teve esse mistériozinho por 2 meses. Aí, tipo, é quando tem os ataques, a família Tiburcio, eu acho muito interessante o sacrifício que aquele cara faz. Ele já sabendo que vai morrer, ele vai. Mas isso são... eu posso falar... Eu vou passar por cima disso. Infelizmente. Eu queria falar um pouco sobre a Gabi. Porque eu acho que pra mim ela tem... 95% das pessoas não gostam dela. Sim. E eu acho que ela sofreu exatamente isso que o Mineiro falou. Ela foi, desde pequena, disseram pra ela, fizeram tipo assim, a mente dela sofreu uma verdadeira lavagem cerebral pra acreditar que os Eldianos eram os Eldianos da ilha eram os demônios. Eram os demônios, até eles, tipo assim, pô,
não sei se tem, não lembro se acontece exatamente mesmo, tipo assim, pô, será que então nós somos demônios? Eles falam isso, então é pra mim, tipo, a Gabi, ela sempre foi, ela doutrinada pra acreditar naquilo. E, mais uma vez, ela é criança, é uma criança. Mas quando ela mata a Sasha, ela tá pensando, eu tô matando um demônio pra de alguma forma eu conseguir viver em paz. Pra eu virar um anjo, não ser mais um demônio. Salvar minha família. Salvar minha família. Que é a mesma coisa do Rainer. Isso é a mesma coisa que o Rainer. O Rainer se vê nela também. Porque ele era assim, eu quero salvar minha família, eu quero ser o herói. Ele era o pior lá dos guerreiros, mas ele sempre tava tentando. E aí o Marcel viu isso, queria salvar o irmão dele, foi lá e fez aquele negócio pro Rainer virar o encoraçado. E ele todo feliz, que virou o guerreiro. E mais na frente o desenvolvimento dele. Cara, a Gabi, ela é um personagem fenomenal. E eu odeio ela com cada fibra do meu ser. Isso é de propósito, cara. É um personagem muito doido. Porque o autor não teve a restrição. Ele teve a coragem de botar um nazista de 10 anos na obra dele que mata um personagem principal, velho. Agora eu vou fazer um pequeno adendo aqui, porque no decorrer, depois eu acho que tu não viu isso ainda, mas conforme vai passando os episódios, a gente vai vendo um certo amadurecimento da Gabi e de uma forma que ela vê que, então, os demônios não eram eles. Então, na verdade, quem é o inimigo? Não tem, esse é o grande... Os humanos são os inimigos. Você combate a ignorância com conhecimento. Que você tem que conhecer as pessoas. O pensamento de qualquer criança com 14 anos, os humanos são os inimigos. Ei, mas tu falou disso aí, um dos grandes tópicos porque, por exemplo, o plot todo, tanto do Zeke quanto do Eren, de eutanásia, o Carl Fritz, né, com, querendo que o mundo viesse destruir todos os Eldianos, o Eren com o estrondo pra, eliminar todo mundo e ficar só eles. Você acabar com os titãs, você não vai acabar com o ciclo de ódio. Porque o problema tá na humanidade em si. Os titãs só são uma arma. Entendeu? Para aquilo ali. O titã pode ser até uma metáfora para as próprias bombas nucleares, né? Sim. Porque eles são um auge. Não tem como combater isso. Pois é. E talvez seja uma metáfora meio assim, porque... Esticado assim, né? Eu estiquei muito, nossa! Mas... de certo modo, Mas... esse desenvolvimento da Gabi acontece, ela realmente vê, ela chega num ponto que ela ajuda os Eldianos da ilha a se... ajuda eles, e isso de fato acontece. Aí foi quando acontece o famigerado estrondo, que acontece. O que é o estrondo? O estrondo. O estrondo da Terra. O estrondo é basicamente você liberar todos os titãs que estão dentro das muralhas. O Carl Fritz, ele criou as muralhas, né? Transformou uma galera em titã, fez as muralhas. Eles vão lá e vão matando todo mundo, é isso? Sim. Pisoteando tudo. Sim. Aí ele ameaçou o mundo, só que na verdade ele só fez essa ameaça pra poder viver em paz até que o mundo viesse e destruísse todos os Eldianos, que era esse o plano dele. O Grisha foi lá, pegou o poder por causa do Eren. Alguns anos depois o Eren foi lá com o Zeke, ativou a coordenada. E aí ele consegue convencer a Amy Fritz, que é a fundadora, a ajudar ele. Ou seja, ela que controla tudo, então a partir do momento que ela fica do lado dele, ele tem um controle sobre a coordenada. E nisso, ele consegue controlar todos os titãs e todos os Eldianos na vontade dele, entendeu? E aí ele libera todos os titãs que estão dentro das muralhas, formam as muralhas, e ele manda pra destruir o mundo, entendeu? Eu acho interessante citar porque o titã assim, mais brutal, mais destruidor é o Titã Colossal. Por mais uma genialidade do autor, quem assume o papel de ser o Titã Colossal é Armin, que é o que menos quer a guerra. Ele é o mais da paz, ele quer resolver os problemas sem guerra, e ele é o que tem que assumir o manto de ser o Titã Colossal, de ser o mais destruidor. E isso é bem jogado na cara mesmo, não é só um tema de fundo, porque na primeira parte da quarta temporada, chegou uma hora que o cara de cavalo, que eu esqueci o nome dele, fala pra mim, você não pode virar titã pra gente sair dessa cela aqui? Ele fala, não, o Titã Colossal é um evento, é um negócio muito destruidor. Ele não tem como ter nenhum tipo de delicadeza ou estratégia. É só destruir tudo, justo com a Armin. E o que eu queria citar é que os titãs que tem na muralha são titãs colossais. Não são 10, não são 15, são
centenas de titãs colossais que vão... E o Eren, o grande objetivo do Eren é matar toda a humanidade que não tá na ilha. Ou seja, ele quer que os titãs vão até o continente pra matar todo mundo. Isso. Imagina o cara do Japão lá, ai que vida boa. Porra, Basicamente. Só que tem um pequeno detalhe. Ele avisou todos os Eldianos, tanto da ilha quanto fora, que ele ia fazer isso. Ou seja, eles sabiam. Ele disse, quem estiver na ilha morre. Mas quem estiver quem estiver fora da ilha morre. Quem estiver na ilha morre. Largados e pelados. Mas ele disse pra todos os Eldianos que ia fazer isso. Inclusive tem uma cena que eu acho também muito legal, que é... Everyone. O grupo, no chat do grupo dele. Sim, @everyone. É que ele... É uma cena que o pai da Annie, ele tá lá, tipo, dizendo... Mas eu tive a visão, ele falou que ia invadir a ilha, e os Marleyanos, obviamente, não acreditando naquilo. E, ele se impõe, lembrando da Annie, que ele quer ela de volta e tal, ele se impõe e ele morre. Ele leva um tiro e morre, nesse momento. Eu acho interessante ver isso, tipo, que é outro, cara, mais um drama sobre, uma certa mentira ali que, o pessoal não acredita, pô. É simplesmente é inevitável. E, esse negócio do Eren, destruir o mundo é aquele bagulho, certo? O Zeke e o Carl Freitas, eles queriam eliminar os titãs, né, os Eldianos, pra acabar com o ciclo de ódio. Não ia acabar com o ciclo de ódio, iam encontrar outras coisas. O Eren tá eliminando tudo pra proteger os Eldianos, porque, na cabeça dele, se a gente deixar alguém vivo, essa pessoa vai ter ódio e ela vai voltar. Só que o problema, lá dentro da ilha mesmo, os Jägeristas, a galera todo aquilo ali vai continuar, porque os Eldianos são humanos, então o problema tá ali. Então não acaba com o problema. Então é aquele negócio, nunca vai acabar com o ciclo de ódio, não importa. Cara, é um paralelo com, muito óbvio com o mundo real, mas ele quebra um pouquinho, porque os Eldianos são inerentemente mais perigosos do que o resto das raças. Porque se tiver uma pessoa com conhecimento e as habilidades certas, ele pode fazer todo mundo virar titã e eles são mais perigosos mesmo. A metáfora quebra um pouquinho com o mundo real. Mas realmente, todo o resto do ciclo de ódio, de tudo mais, continua sendo um ponto muito válido. Realmente, é como a gente falou, tem vários dramas pessoais, o Eren, que foi a solução que ele achou. Foi a solução que ele achou de tentar salvar os amigos dele. Porque outra cena clássica é quando ele dá um soco no Armin e diz que eu sempre odiei você, Mikasa, que é a menina que é apaixonada por ele, né? Que aspas que é essa, Má? Tira essas aspas. Infelizmente se resume a isso. Não, é que a Mikasa foi um dos personagens mais hypados que tinha. Não é nem hypado, é porque ele é um personagem mal desenvolvido. Ele não desenvolveu, desde o começo a mesma coisa. Foi por isso que eu tive cuidado de falar que alguns personagens têm um desenvolvimento muito bom. A maioria. A Mikasa é um boneco. Ela tá lá pra cortar Titã e gostar do Eren. Só, ela não tem mais personalidade fora isso. Mas como é que as garotas de 14 anos vão se identificar, velho? Como é que os garotos de 14 anos vão ter fantasias, né, cara? Não, os garotos de fantasia vão se fantasiar de Eren, velho. Vai matar todo mundo. Não. Tudo se resume a Gadiel Levi. Quem é Levi? Não, é um detalhe. O que eles quiseram fazer com a Mikasa? Eu acho que, no começo, pra mim, sinceramente, eu não gostava nem um pouco do Eren. Pior ainda do Armin. E a Mikasa, pra mim, era a melhor personagem. Porque era aquela que, a única que tinha alguma ação, fazer alguma coisa. Mas é por isso que eu gostava dela. É porque, ela fazia alguma coisa. Foi passando o tempo, foi sempre a mesma coisa. Aí foi quando inventaram... Pra mim, a maior desculpa foi, a jogada que foi... Ela é uma Ackerman. Como ela é uma Ackerman, ela tem esse bagulho de quando você fala... acho que é Tatakai, né? O Lute. Não é o negócio da frase, é a pessoa. É a pessoa? Assim, o Eren meio que, entre aspas, ativou aquele instinto nela quando ela era criança. Sim. E meio que ela, é compelida, entre aspas, a... tá sempre seguindo ele, sempre protegendo ele, que tem os paralelos com o Ken Ackerman, que infelizmente não deu tempo pra gente falar sobre ele aqui, mas é um personagem incrível, e o Uri.
E o Levi, o Erwin, outro personagem incrível, não deu tempo pra gente falar, enfim. Nossa, mineiro. Não, isso diminui um pouco do tanto que eu desgosto do personagem, mas ainda assim ela podia ter mais personalidade. Vai, No começo, bem no começo, o Eren era um herói grego. Ele tem um ideal dele muito forte e uma falha trágica, que era ira, que é a mesma de Aquiles, por coincidência. E o Armin, tipo, é o menininho tranquilo que não queria guerra, e a Mikasa que tinha potencial pra ser a badass muito foda. Mas aí depois o Eren ganhou toda a atenção e o Armin ficou sem fazer nada e a Mikasa perdeu a personalidade toda que ela já tinha pouca pra começar. A pouca personalidade que ela tinha não se desenvolveu e inventaram essa que eu acho que... Cara, eu acredito que seja uma desculpa. Isso porque ela, quando você vê os paralelos que eu acabei de falar do Kenny e do Levi, eles não eram cegos, tipo assim, eles protegiam, eles eram, entre aspas, serviam, né, os respectivos, né, o Uri e o Erwin, só que eles seguiam eles, mas eles, por exemplo, o Uri morreu, o Erwin, o Levi sacrificou o Erwin pelo futuro da tropa, pelo futuro da humanidade e tal, dentro das muralhas, e o negócio da Mikasa é porque ela ama o Eren, entendeu? Então tem algo mais ali. Não é só esse negócio do Zack. Tanto é que, enfim, vocês não vêem. Mas ela podia ter mais personalidade. Não, sim, podia. Eu não tô. Eu tô sim, só falando. Tipo... Foi tipo assim. Cara, a maioria dos animes sempre tem um trio, assim. Sempre tem um trio de ouro que Esse tem os 4 trios. Pois é, esse é tipo o trio. É que você fala o trio. Não sei não, velho. Naruto, Sasuke... Não, eu tô dizendo, tipo assim, o trio base, velho. Esse é o pilar da humanidade. Não, eu preciso, tipo assim, foi Naruto, eles no Sasuke sentido e de... Kakashi. Eu preciso fazer um trio. Como é que eu faço? 2 caras e uma mina. É sempre assim. E pra mim a mina só encheu... Eu não sei se no futuro ela vai ter um desenvolvimento melhor. Não, falando em negócio de futuro, eu queria falar aqui uma coisa que, pra todo mundo que tá lendo isso, que já terminou e tal, eu tenho uma pergunta muito forte que talvez vá morrer em pouco tempo. Vocês acham que o ator vai dar uma de Dragon Ball e não vai parar? Ele já parou. Não, mas ele vai continuar? Não, Cara, ele parou. o jeito Total, tem certeza? O jeito que Nem spin-off? O jeito que ele estruturou a história não cabe mais coisa. Cara, é Tem porque... spin-offs durante, mas não tá tendo agora. É porque, Ele tipo, pode talvez até, tenha, ele mas pode não até sei. tentar fazer mais coisa, mas não tem como chegar no mesmo nível de qualidade. Não vai ter que Shingeki Attack no on Kyojin Titan. Shippuden, se é isso que tu tá perguntando. Mas Dragon Ball terminou anos 2000, pô. E começou de novo em 2017 com o Dragon Ball verdade. Super. Foram 20 anos. Pronto, nessa linha, ok, mas no meio do caminho tem muita coisa que aconteceu com o Dragon Ball que não tá acontecendo com o Shingeki. Dragon Ball, e, Dragon tipo, Ball já tem um histórico também de Aquilo eu tô ligando. andar fazendo na... O Erwin, eu acho que é um personagem muito interessante, porque ele é um estrategista absurdo, mas ele não é aquele cara que tu diz, ele é um herói. Ele bota os objetivos dele na frente de tudo. Ele prefere que a galera, tipo assim, ele prefere ser um fardo quando ele tá, tipo, ele perdeu um braço, né? Ele prefere ser um fardo e ser levado até lá do que ficar, tipo assim, deixar a tropa mais tranquila com ele na cidade. O objetivo dele é descobrir o que tem no porão, e ele vai fazer isso a qualquer custo. Não importa se eu vou fazer minha tropa morrer por isso. Apesar dele ser um estrategista absurdo, dele se sacrificar facilmente pra descobrir o que tem lá, ou pra ajudar o pessoal, ele tem esse objetivo, que ele não conclui. Um paralelo. Esse negócio dele, desse objetivo e tal, tipo, é aquele negócio de, tipo, que ele tá o tempo todo dizendo não, é pelo melhor futuro da humanidade, e acaba sendo, né, mas é o melhor futuro da humanidade, mas na verdade é aquele desejo egoísta dele que ele sempre teve, desde criança, de saber a verdade do mundo, é a curiosidade dele. Isso guiou ele pra ser o comandante que ele é, embora seja por egoísmo. E tem aquela cena, né, dele em cima dos corpos, tipo, que ele tá vendo tudo ali, que tá chegando ao fim, e é aí que ele decide se sacrificar. Tipo, ele não vai ver o porão, ele vai realmente se sacrificar pelo negócio da forma mais Erwin possível, né? Todo mundo se matando lá contra o bestial. Então, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Vocês têm mais alguma Não, coisa? só o argumento rápido e a nota que se dá pra esse anime. Rápido. É muito bem feito, mas como todo obra de arte tem falhas, tem coisas que realmente me incomodam, mas no geral é muito bem feito e o autor tem muita coragem de ter feito o que ele fez. Nota 8.
tirando o capítulo 139, quem leu o mangá leu 10. Eu amo Shingeki. Até agora, pelo que eu vi, eu dou um 10, porque a história realmente é muito incrível, eu não sei como termina. Todo mundo diz que termina ruim, mas pra mim é um 10. Ok, deixa eu botar um 9. Não pode mudar. Não! 0,7. Deixa eu falar, rápido. Eu gosto das animações, a animação é muito boa. Infelizmente a história não me pegou tanto por causa de acontecimentos, né? E eu sou muito... a minha opinião é sobre o que eu gosto, né? Não tem como mudar. Então eu dou uma nota 7, por causa que as animações de luta são muito boas. Tatakai. Então é isso. Boa noite, Nacional 23. 9/23. If I love you